Paz do Senhor, de volta aqui para deixar uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. O texto bíblico escolhido para o momento está no Salmo de número 126. Vamos ler este salmo, vamos fazer um comentário num sermão chamado Sermão Expositivo. Então, vamos comentar algo aqui e vamos pegar o pano de fundo, os últimos versos deste salmo. Este salmo é interessante porque há poucos dias alguém inscrito no canal, um colega e inscrito, irmão em Cristo também, o Rafael, ele escutou uma das mensagens que eu gravei e ele mandou uma palavra de estímulo para mim. Isso é muito bom, que a gente passa a se humilhar mais, buscar mais a Deus. É sempre bom quando a gente vê essas palavras de estímulo. São pessoas que realmente estão torcendo pela evangelização, torcendo para que dê certo esse projeto. Deus abençoe Rafael, a sua família, grandemente, né? E ele me colocou no finalzinho ali o Salmo 126 para minha meditação. E eu senti no coração de Deus de deixar uma mensagem sobre este salmo. É muito interessante. Eu vou começar lendo aqui e na medida que eu for lendo eu vou comentando, né? Porque sermão expositivo é exatamente assim. Diz assim o texto sagrado: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como quem sonha. Primeiro verso, porque o Salmo ele não é em capítulo nem versículo, é um livro poético, né? E livro poético, então, aqui o livro de Salmo, ele é Salmo 126 e verso tal, não é capítulo, mas é verso, nem versículo, mas é verso. Este Salmo aqui, quando a gente lê, do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, se você tem uma Bíblia Sagrada, você observar que em cima aparece Cântico dos Degraus. É que no templo ali havia 15 degraus, né? Então, o que acontecia? O sacerdote, naquela festa chamada festa dos tabernáculos, ele subia ali. Se você ler lá no Evangelho de João, no capítulo de número 7, precisamente, você vai se deparar ali, né? E você vai entender melhor sobre isso aqui. Então, o que acontecia? O sacerdote ele subia com uma água, né? Uma água preparada. Nessa água tinha incenso e outros ingredientes que eu não vou mencionar agora, mas tinha outros ingredientes além desta água. Uma água tirada diretamente da fonte, uma água preparada. Então ele subia com aquela água ali, né? E quando chegava lá, em cada um desses degraus que ele passava, ele cantava um desses cânticos. Salmo 120, Salmo 121, diz: eleva meus olhos para os montes. Quando ele chegava no segundo, quando chegava no terceiro degrau, ele dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí chegava no terceiro degrau, ele ia recitando assim, até chegar no degrau de número 15. Então, quando ele chegava no degrau de número 15, as pessoas estavam ali, todos aguardando esse momento que ele vinha com aquela água. Então, ele vinha com aquela água para derramar. Você observa que em João 7, 36 e 37, Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, João diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou de pé e exclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Justamente na hora que ele ia derramar essa água ali, Jesus se apresenta ali. Você observa, muito interessante isso aqui. Então, esse cântico dos degraus era assim, como eu falei no início, o sacerdote em cada degrau, ele recitava ou cantava esses cânticos aqui, que eram 15, do 120 até o 134. E você observa aqui que esse texto aqui, para você entender ele melhor, você vai ter que ir para Esdras, capítulo 1, né, quando o rei Ciro ele assina um decreto para que os judeus retornassem para a sua pátria após o cativeiro. O povo tinha ficado 70 anos no cativeiro da Babilônia. Um dia também vou pregar sobre a invasão da Babilônia, que aconteceu a primeira leva no ano 605. Tivemos aí 3 levas, nós vamos falar com mais detalhe em outras oportunidades. Mas em 605. Aqui aconteceu, Deus havia, através do profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele havia falado sobre esta pessoa de Ciro. Depois dele, Deus levantou Jeremias. Jeremias começou a orientar o povo para que o povo se voltasse para Deus. Então, o profeta Jeremias foi um dos profetas que anunciou que as pessoas seriam levadas cativo. E assim aconteceu. O rei Zedequias não deu ouvido e foi muito triste. Um dia também vamos pregar sobre isso aí para você entender melhor. Mas eu estou só aqui passando um pano assim para você começar a entender melhor. Então, aqui, este texto sagrado aqui, em Esdras lá, quando o Ciro libertou, o povo liberou para que retornasse,
já havia se passado os 70 anos do cativeiro. O Círio, Esdras aconteceu mais ou menos no ano 538 a.C., por aí, né, quando Esdras retorna para a pátria. Né, ele vem, você observa que aparece Neemias e Esdras junto ali, livro chamado Livro Histórico, e esses dois livros ali, eles narram esse fato. Você observa que Neemias, a missão dele era reedificar o muro, erguer o muro de Jerusalém, que estava totalmente destruído. Já a pessoa de Esdras, a missão era cuidar do quê? Do templo, erguer o templo, ele juntamente com Zorobabel. Você vai ler isso aqui no livro de Zacarias e outros livros dos profetas menores. Mas aqui interessante neste texto aqui, que diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro de Sião, você observa, a pessoa que compôs esse cântico, o nome dele não aparece, ele é anônimo. Então diz assim, os que voltaram de Sião estavam como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. E então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por estes. Ou seja, para aqueles judeus ali, grandes coisas deveria ter feito. Além de resgatar esse povo do cativeiro, ele está mostrando aqui, no sentido espiritual, o poder que Deus tem de tirar o homem do cativo, das drogas, do cigarro, da maconha, da cocaína. Deus tem o poder de resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Não importa quanto esse homem esteja cativo, Deus tem esse poder. E aqui, esse compositor deste salmo, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo e a nossa língua de riso. E então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito. Né? Aqui a gente observa aqui na sequência, eu vou ler aqui mais um verso deste salmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Aqui no verso 4 ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aqui o salmista está suplicando a Deus que torne alegria no começo de ter essa liberdade, mas ele está pedindo agora a proteção de Deus para que eles pudessem retornar à sua pátria em segurança. Era uma caminhada muito longa. Naquela época não existia trem, não existia ônibus, não existia nada. Então a caminhada era a pé. Era muitos quilômetros de distância. A Babilônia e Jerusalém ficava uma boa distância. Então eles tinham que vir a pé. Ele pedindo aqui neste cântico, numa parte desse cântico, ele entra como também que uma oração, que o Senhor pudesse permitir que o retorno deles em segurança. Aqui nos últimos versos, que é o verso principal aqui, diz assim, o verso 5 diz assim, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Semear com lágrima. Semear aqui, eu quero dizer para o lado espiritual, nós que pregamos o Evangelho, você que prega o Evangelho, você sabe que não é fácil pregar o Evangelho. Não é fácil. Os que semeiam, diz aqui o texto sagrado, eu vou ler mais uma vez para você ver o verso 5, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Muitas vezes é com lágrima realmente. Vamos fazer um trabalho, eu trabalho nessa área de evangelismo há muitos anos, há mais de 30 anos evangelizando nesse Brasil afora aí, Macapá, Belém, aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem evangelizado, Deus tem me chamado para essa área de evangelismo, ganhar alma. E eu louvo a Deus que Deus tem me honrado, eu tenho ganhado muitas almas para Jesus, tenho ganhado famílias para Jesus na evangelização. Sento perto de uma pessoa ali, seja homem, seja mulher, seja quem for, sentou perto de mim, ele começa a puxar um assunto da família dele, não demora, eu estou falando de Jesus para ele. Ele começa a falar sobre o Grêmio, Colorado, e eu estou ali, ele acha que eu estou realmente querendo, interessado naquele assunto, mas eu estou esticando a corda para ele, quando ele pensa que não apresento Jesus. Apresento Jesus. Há poucos dias o Grêmio foi rebaixado, e os gremistas chorando na minha volta e tal, eu digo, olha, por isso que é bom ser um servo de Deus. O nosso apego é só o céu, as coisas do céu. A gente ouve, a gente vê essas coisas, mas não se envolve. O servo de Deus não tem que estar envolvido com essas coisas aí, porque vai se frustrar, vai se decepcionar. Deus não decepciona ninguém, Deus não falha com ninguém. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que nos garante isso aqui. Então não tem porquê, a gente tem que tapar de tudo. Eu leio jornais, eu leio revistas, eu sou um pregador do Evangelho, então tem que estar informado. Vem falar sobre esporte comigo, eu converso sobre esporte. Falar sobre religião, eu converso sobre religião. Há poucos dias alguém disse, tem 3 assuntos que eu não gosto de falar, religião, política e esporte. Eu digo, você não gosta, mas você tem que aprender a falar. Falar é diferente de discutir, né? Você vai falar, você tem que conversar, trocar ideia sobre a política.
A política quer dizer arte de bem governar. Você tem que conversar. Então eu, como um pregador do evangelho, eu tenho que tapar da política, eu tenho que tapar do futebol, né? E assim também da religião. Mas o foco é Cristo, é a salvação, né? Se a pessoa vem falar sobre religião, sobre Deus, mas vem falar de uma maneira que eu vejo que vale a pena eu conversar, eu converso com ele, demora, eu falo de Jesus para ele, não da religião, mas eu falo de Jesus. Então nós temos que falar de Jesus para a pessoa. Aqui diz, os que com lágrimas semeiam. Não é fácil, muitas vezes você chega cansado e às vezes tem que levantar e erguer para evangelizar, né? Parece que algo aparece na frente para querer atrapalhar você, né? Aqui os que com lágrimas semeiam. Talvez eu estou falando para alguém que aí é crente, mas a sua esposa não é. Não desista, ora por ela. Ora por ela para que ela entregue a vida dela a Cristo. Se você tem um filho desviado, não deixa de orar por ele. Ora por ele. O meu filho, ele ficou mais ou menos uns 15, quase 20 anos desviado dos caminhos do Senhor, mas eu nunca fiquei um dia sem orar por ele. Hoje ele é obreiro da casa de Deus. Então vale a pena a gente orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para que eles voltem para Jesus. E aqueles que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que entreguem, porque se morrer sem Deus é inferno. Não existe em cima do muro. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não existe meio termo. Não existe purgatório, não existe limbo, não existe nada. Ou é céu ou é inferno, né? E nós temos que falar isso para as pessoas, não adianta ficar dando meia volta. Aqui diz os que com lágrimas semeiam. No último verso diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Aquele que leva a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? É do Evangelho de Jesus Cristo. A preciosa semente. Ele voltará sem dúvida. Você não pode ter dúvida. Porque voltará com alegria, trazendo seus molhos. Que já está falando na segunda parte desse verso da colheita. Que vai haver, vai ser inevitável essa colheita. Se você sai andando, chorando, levando a preciosa semente, você retornará sem dúvida, diz aqui. Ou seja, é com certeza que você vai voltar com seus molhos. É impossível você não voltar com os molhos. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, porque a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que a designei. Assim como a chuva desce, rega a terra e não retorna sem antes fazer todo o processo da germinação na terra, ela não retorna. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta a fazer. Se eu chegar aqui e abrir a Bíblia em qualquer texto e só ler a palavra de Deus, só ler 2, 3 capítulos, não tecer comentário algum, esta palavra ela não volta vazia. É a palavra de Deus. É impossível ela voltar vazia. Há poucos dias eu fiquei muito triste que eu ia gravar uma mensagem do canal lá no centro, lá, e entrei no ônibus, então o motor do ônibus muito conhecido, a gente tem assim como colega de serviço, e eu ando com os Novo Testamento dos Gideões, daqueles pequenos, que eu, né, para distribuir, eu tenho vários, e peguei e dei um para ele, ele disse, não, não posso receber isso aí. Eu digo, mas isso aqui é a palavra de Deus. Ele disse, não interessa, eu não quero. Conhecido, né, de trabalho, não quero. Quer dizer, a gente fica triste porque sabe que esta pessoa, se não entregar a vida dele a Cristo, ele vai para o inferno. Se eu tivesse oferecido para ele uma carteira de cigarro, ele teria pegado, me dado um abraço agradecendo, porque eu já vi ele fumando. Se eu tivesse oferecido uma latinha de cerveja, ele pegaria com as duas mãos e me agradeceria. Chega, brilharia os seus olhos. Mas a palavra de Deus, ele rejeitou. Isto muitas vezes causa lágrima dentro de nós, tristeza. Não é pelo fato de ele ter rejeitado a palavra, é porque se ele não se voltar para Deus, ele vai para o inferno. E eu só disse para ele, não vai querer mesmo? Ele disse não. A colega, a cobradora, olhou e sacudiu a cabeça para mim assim, não vai querer? Ele disse não. Eu disse, meu amigo, eu espero que nunca vá fazer falta para ti esta palavra, porque eu estou te entregando a palavra de Deus. Aí um moço que estava sentado atrás disse, eu quero. E eu peguei e alcancei para ele o Novo Testamento. O Evangelho está sendo pregado. Os que saem andando e chorando voltará com alegria, sem dúvida, trazendo os seus molhos. Já ganhei tantas almas para Jesus nesse Brasil e continuo ganhando. E você, meu amigo inscrito nesse canal, fala de Jesus para as pessoas. Aqui está, irmão Rafael, esta palavra que me mandou para mim, o Salmo 126. É um salmo muito interessante, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossos lábios se encheram de riso e a nossa língua de júbilo. E então se diz entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que estamos alegres. Grandes coisas Jesus fez por mim, meu amigo, e por você. Ele morreu naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos crer nesse sacrifício vicário. Então faça isso, não fique coxando dois pensamentos. Entregue a sua vida a Cristo. Vamos ganhar alma para Jesus. Mais uma vez eu repito, vamos povoar o céu. Só existe uma forma.
eu e você pregando. Paulo disse, como crerão se não há quem pregue? Deus chamou eu e você com esta missão. Que Deus que nos abençoe. Amém.